E aí, pessoal, mais uma vez aqui para a aula do Superinfo, nossa 8ª aula de informática visando ao concurso da Receita Federal. Nós estamos trazendo todo o assunto, eu pretendo trazer todo o assunto do curso completo que eu ministro pelas escolas por aí afora no país, tá? De modo que todos, incondicionalmente, todos tenham acesso a esse material aqui, eu vou passar, tá? Então vamos continuar aqui com a parte, a gente vai continuar com a parte de hardware, né? Obviamente a última coisa que a gente viu foi byte, kilobyte, as unidades de medida. Vamos começar a estudar um pouquinho mais, ter uma visão mais prática daquilo que a gente viu a partir da aula passada. Então vamos para o quadro aqui. Olha só, nós vimos o que são kilobytes, o que são megabytes, o valor de cada um deles. Não vou reprisar, não vai precisar ser necessário. Se você quiser rever esse conteúdo, é só ficar dando play e volta na aula passada, né? Mas aí fica sempre uma pergunta no ar: para que serve realmente kilobyte, megabyte, essas coisas? Pessoal, quilo, mega, giga são prefixos que multiplicam as palavras bits e bytes. E bits e bytes são unidades de medida. A gente mede as coisas, mede as informações através de bits e bytes. Do mesmo jeito como grama mede massa, litro mede capacidade, né? Volume. Do mesmo jeito como BTU mede a potência de um ar-condicionado, como a gente já havia visto, bits e bytes medem informação de diversos tipos. Toda informação digital é medida em bits e bytes, né? Já havia visto isso, esse slide foi só para comentar. Vamos ver agora o seguinte: vamos trazer essa visão de bits e bytes para uma forma um pouco mais prática. Vamos visualizar as capacidades das principais memórias de um computador, né? Começando aí pelo disquete, vendo CD, DVD. O importante é saber exatamente quanto vale, né? Quanto espaço tem em cada componente, quanto espaço tem em cada uma dessas memórias aí. Olha só. Em primeiro lugar, nós vamos analisar uma memória que já está deixando, né, seu registro, né, na história, mas não está mais sendo tão utilizado assim, que é o chamado disquete de 3,5 polegadas, o disquete convencional, né? Você conhece o disquete convencional, né? Já viu um. Talvez nossos filhos perguntem-nos um dia o que isso significa, o que é disquete, pelo amor de Deus. Papai, o que foi disquete, né? Meus filhos já não... Meu filho sabe muito bem o que é um CD, o que é um DVD, o que é um pendrive, mas não sabe o que é um disquete, porque aqui em casa a gente já não usa mais disquete. Olha só uma coisa engraçada. O disquete, eu vou aproveitar os slides não só para mostrar o tamanho em si do disquete, mas também para mostrar algumas características a respeito desse tipo de memória. O disquete é uma memória. Nós estamos agora analisando memórias, né? Então vamos voltar só para o slide anterior, né? Vamos voltar para o slide anterior. Nós estamos vendo aqui memórias, tá? Memórias. E para ser mais preciso, as memórias que nós vamos analisar aqui são memórias auxiliares, memórias secundárias, aquelas memórias onde nós podemos gravar informação. Quase que está errado aqui. Auxiliares, ok? Então as memórias secundárias, memórias onde nós podemos gravar informação permanentemente. Disquete, CD, DVD, como a gente já havia visto, são memórias auxiliares. Vamos conhecer o tamanho de algumas delas agora, tá? Então, voltando aqui para o disquete, foi só para alertar o que a gente estava vendo. Nós estamos vendo memórias. A primeira memória que nós vamos ver é o disquete, tá? A primeira memória é o disquete. Primeira característica sobre o disquete: ele é uma memória magnética, tá? Então o disquete ele utiliza pequenos ímãs para fazer o armazenamento de dados em sua estrutura. Nós vamos daqui a pouco analisar melhor essa história de pequenos ímãs e tal, mas o disquete ele é uma memória magnética, quer dizer, na sua superfície você tem pequenos ímãs, microscópicos ímãs, que vão gerar campo magnético para dar o sentido de 0 ou 1. Duas coisas sobre a capacidade do disquete. Se qualquer banca perguntar sobre qual é a capacidade do disquete, você sabe que é 1,44 megabytes. Todo mundo aprendeu isso. O disquete é uma memória com capacidade de 1,44 megabytes. Se a banca que vai perguntar for o CESP-UNB, a banca que costuma fazer o concurso da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, né? Então, se o CESP-UNB for a banca que você vai enfrentar, o CESP-UNB pergunta pelo disquete como tendo 1,38 megabytes. Isso aqui já aconteceu mais de uma vez. Então o CESP-UNB é a única instituição no universo, nessa dimensão, que pergunta, que sabe que o disquete tem 1,38 megabytes. E o pior de tudo é que o CESP-UNB, no jeito como pergunta, ele está certo. Então vamos fazer uma análise mais estruturada a respeito disso, para você não cair na prova em nenhuma besteira, tá? Presta atenção aqui. Deixa eu voltar aqui. C, por favor. Obrigado. Vamos lá, atenção.
Duas coisas a respeito do disquete. Vamos entender por que memória magnética, né? Na superfície do disquete, microscopicamente você encontra diversos ímãs dispostos um ao lado do outro na superfície do disquete. A gente sabe que os ímãs, eles têm dois lados, né? Polo norte, polo sul e tal. Então vamos imaginar aqui o seguinte, eu vou imaginar aqui polo norte, polo norte, polo norte, polo norte, polo norte. E vamos desenhar agora o polo sul. Polo sul, polo sul, polo sul, polo sul, polo sul. Vamos imaginar o seguinte, a ideia aqui é o seguinte, dois polos quando estão contrários, quando são contrários, eles se atraem, né? Então vai haver uma força de atração entre esses dois aqui. Vamos levar em consideração que quando a cabeça de leitura do disquete passar aqui e não notar nenhuma força de repulsão, então ele vai entender como zero. Aqui não, aqui nós temos dois polos, né? Sul e sul. Eles vão gerar uma repulsão entre eles. Aqui também, norte e norte, vão gerar um campo de repulsão entre eles. Então, se a cabeça de leitura do disquete passar aqui, do dispositivo do drive, vai ler 1. Se passar aqui, também vai ler 1. Certo? E aqui, novamente, dois polos contrários se atraem, a cabeça de leitura vai ler 0. Então, a ideia de 0 e 1, a ideia de entender 0 e 1, é de acordo com o campo que se gera pelo posicionamento desses pequenos ímãs. Tá? Se você vai perguntar assim, João, quer dizer que repulsão é 1, a atração é 0? Eu realmente não tenho certeza. Mas é através dessa ideia de repulsão, de atração ou de repulsão que se entende o 0 e 1. Tá? Então essa é a ideia que leva a entender o 0 e 1. Eu não sei se a repulsão é 1 e a atração é 0 ou vice-versa. Certo? Acho que isso não importa muito. Mas o que importa é para o disquete. Não deu, aquele é o apagamento total que eu gosto de fazer. Vamos apagar aqui. Então olha só, vamos agora ao seguinte, você já sabe que o disquete ele é magnético e assim, o disco rígido também é magnético e funciona do mesmo jeito. Agora vamos ver a ideia de por que o CESP-NB, diferente de qualquer banco, ele diz que o disquete tem apenas 1,38 megabytes. Certo? Em primeiro lugar, pessoal, olha só. O disquete, eu já mencionei isso em aulas passadas, a presença desse mapa aqui que eu vou falar para vocês. O disquete, ele tem realmente uma área física que lhe confere o direito de guardar 1,44 megabytes. Então a área física do disquete realmente permite que ele guarde 1,44 megabytes. A questão é que o disquete, além do fato dele ser medido, sua capacidade de ser medida no modo oficial, né, e o disquete tem sua capacidade medida no modo tradicional realmente, 2024. Então esse não é o principal problema do disquete não, que faz a discrepância não. A questão é a seguinte, o disquete ele tem uma área de 1,44, mas no meio do disquete, lá, e é necessário, existe uma área chamada FAT, como a gente já havia visto, já havia mencionado rapidamente a FAT. E a FAT ela rouba assim um pedaço do disquete, deixando livre para o disquete apenas uma área suficiente para armazenar 1,38 megabytes. Ou seja, mesmo que você acabou de comprar o disquete, sabe que o disquete vem com 1,44, o disquete já veio formatado, não tenha dúvida. Se o disquete já veio formatado, então a FAT já existe. Se a FAT já existe, a área útil do disquete que você acabou de comprar é 1,38 megabytes, sempre vai ser. O CESP menciona isso, até porque as perguntas do CESP-NB, elas têm a ver com o seguinte, preste atenção na pergunta. Eles mostram uma foto para você do Windows, né? Sei lá, uma foto lá do Windows Explorer, e aí mostra um arquivo ou vários arquivos selecionados. Vamos imaginar aqui um arquivo qualquer. Aí está lá o nome do arquivo e o tamanho do arquivo, 1,41 megabytes. Olha que sacanagem, é isso aqui. Aí o cara vai perguntar assim, caso o usuário do computador mostrado na figura, clique no referido arquivo com o botão direito do mouse e no menu que aparece em decorrente dessa ação, escolher a opção enviar para disquete. É correto afirmar que o arquivo em questão será copiado para o disquete com perfeição. Então vê a pergunta. Isso é uma pergunta muito sacana. O cara, vou dar um clique com o botão direito do mouse,
no arquivo vai surgir um menu, desse menu vai aparecer a opção enviar para, como o Windows mostra, abre-se então o submenu e se você tem um drive disquete, no enviar para vai lá, a opção do disquete. Aí ele quer me perguntar se este arquivo aqui vai ser copiado para o disquete. Ora, olhando para tudo, uma pessoa que não entende desse 1.38, ela iria olhar também para o tamanho do disquete, que seria o único impedimento, até porque o CESP colocaria lá no enunciado, considerando que o disquete esteja inserido no drive e o disquete esteja vazio, né, devidamente formatado e sem nenhum conteúdo, aí você vai ficar naquela, poxa, o disquete tem espaço para eu gravar o que eu quiser até a capacidade dele. Aí você vai ficar pensando, poxa, mas o disquete tem 1.44, né? O disquete tem 44 megabytes. Então esse arquivo aqui vai caber no disquete, você chega lá e marca verdadeiro na questão. Só que isso é uma questão do CESP-NB. E o CESP-NB sabe que se você fizer isso em casa não vai dar certo. Então a resposta certa é falso. Você esquece, a resposta certa é falso. Você não vai marcar verdadeiro, esquece aqui, está errado. Marcar isso aqui está errado, certo? Então, ou seja, aí preste bem atenção a isso. Preste bem atenção a isso. O CESP-NB é o tipo de banca que exige o seguinte, é o tipo de banca que é verdadeiro, são verdadeiras as questões que acontecem no nosso computador. Então se você tentar fazer isso no computador, pegar um arquivo que tem 1,41 megabytes e fizer enviar para disquete, a cópia não vai aparecer lá, o arquivo é grande demais, ou então insira um novo disquete, mas o arquivo não vai ser copiado. Se ele não vai ser copiado, então a resposta é falsa. Por quê? Porque você acreditou que o disquete tinha 1.44 e o CESP-NB criou essa pergunta justamente para que você caísse, porque o CESP menciona que é 1.38 a capacidade do seu disquete. Então não caia nessa. Nenhuma outra banca faz uma pergunta tão prática assim, mas se outra banca passasse a fazer uma pergunta prática como essa, ia querer esse resultado também. Tá? Eu queria que você entendesse ou subentendesse que o disquete só tem de área útil em 38 megabytes. Mas qualquer outra banca faz questão de mencionar. Qualquer outra banca faz questão de mencionar que o disquete tem em 44 megabytes. Vamos lá. Vamos voltar aqui. O próximo dispositivo armazenador de informação, a próxima memória, é o CD. O CD é um disco óptico, né? Não é um disco magnético. Tanto o CD quanto o DVD usam uma memória óptica, memória através de áreas que refletem o laser, refletem luz, o laser disparado pelo equipamento. Um CD tem entre 650 e 700 megabytes, o equivalente a 500 disquetes. Então, dentro de um CD, você consegue armazenar o equivalente aos dados de 500 disquetes, tá? Só vou aqui mencionar que dentro do CD, a ideia da perda por causa da FAT, por causa do índice lá, é desprezada. Lê-se o CD exatamente com essa capacidade. Mas olha só, a gente vai ver também o seguinte, né? Vamos dar uma olhadinha agora no... Limpa a tela aqui, João, por favor. Vamos dar uma olhadinha C. É só a gente ver o seguinte agora, presta atenção. A gente vai... eu vou mostrar pra você a ideia de uma memória óptica, tá? Uma memória óptica é uma memória formada por áreas de baixo e alto relevo. Essas áreas de baixo e alto relevo, a gente conseguiria ver algo desse tipo aqui no CD. Deixa eu mostrar a vocês. Se a gente pegasse o CD e botasse o CD deitado assim, o CD seria muito fino, né? Eu vou fazer um zoom aqui, um efeito especial que só eu tenho. Vou pegar aqui a ponta de um CD, fazer um zoom no CD e mostrar a vocês que o CD tem uma estrutura mais ou menos assim, ó. Certo? O topo do CD, a superfície dela ela tem uma área meio desse jeito. É uma área de alto e baixo relevo. Chamamos essas áreas de baixo relevo de pit ou poço, né? Isso aqui significa poço, traduzindo para o português, mas a gente usa o termo em inglês sempre. E aqui nós temos os lendes, o solo, né? Então o CD é feito de áreas de baixo e alto relevo, lendes e pits, tá? Se você pegar direitinho aqui, só o desenho para terminar aqui, para a gente poder entender, um desenho maior. A diferença não é que 0 é pit e 1 é lende, não é isso não. Quando o laser é disparado, se o laser bater numa área ortogonal a ele, o laser volta basicamente no mesmo ângulo. Então isso é lido como 1, houve retorno do raio. Quando o raio laser é disparado do equipamento e bate numa área que está na transição entre o pit e lende, o laser reflete para outro canto. Isso é entendido como 0.
Então, ou seja, a questão não está no fato de ser PIT 0 e LEND 1, a questão é quando a superfície é uma superfície reta, né, uma superfície que reflete diretamente para o disparador, seja no PIT ou seja no LEND exatamente, né, o raio volta para o equipamento que o disparou. Quando estamos passando por um processo de transição, né, como estamos passando por uma dessas ladeiras, justamente no meio da ladeira, o laser vai bater e refletir para outro canto. Então nós temos um entendido como zero. Então CDs e DVDs, dispositivos ópticos, eles usam a ideia de PIT e LEND, né? Solo e fosso, solo e poço, e a transição entre eles, a ideia é só refletir o laser ou de volta para o equipamento que disparou, ou de refletir o laser para qualquer outro canto, sendo entendido como 0 e 1. A ideia é que sempre qualquer memória saiba como interpretar 0 e 1. Então qualquer memória digital, ela tem que ter capacidade de representar esses dois valores de forma bem diferente mesmo, para não haver confusão. É assim que os dispositivos ópticos fazem. Eu aproveitei o CD, não tenho o que falar muito sobre o CD, volto aqui para a minha câmera, não tem muito o que falar sobre o CD é uma coisa realmente muito simples, mas eu aproveitei para a gente poder falar a respeito dos PITs e dos LENDs, e a gente vai começar a rever o DVD agora, né, na próxima aula, quando a gente voltar, a gente vai começar o DVD e as demais memórias que faltam. Até lá, se Deus quiser.